O primeiro é Mateus 7, do 25 ao 27, e o outro é Lucas, capítulo 6, dos versículos 47 ao 49. Nós vamos ler, deixa aberto aí em Lucas, no capítulo 6, e eu quero dizer para você nessa noite que aproximar-se do Evangelho, ao mesmo tempo que é libertador e maravilhoso, é também condenação e culpa para o homem. Por quê? Porque quando nós ouvimos o Evangelho, nós saímos do lugar da ignorância e entramos no lugar de decisão e de dar uma resposta para esse Evangelho. Então o Evangelho, ao mesmo tempo que ele traz para o homem libertação, traz para o homem regeneração, ele também traz para o homem condenação e culpa. Por quê? Porque a gente sai desse lugar de ignorância e entra no lugar de que se ouviu a verdade. É um lugar de decisão e de responder ao Evangelho. Em Atos, no capítulo 17, versículo 30, diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Diante do Evangelho, todos nós somos obrigados a dar uma resposta. Ou essa resposta vai ser a resposta de obediência ao Evangelho, ou nós vamos rejeitar, dizer não quero essa palavra. E há uma resposta, irmãos, ainda pior do que rejeitar. É a resposta da hipocrisia e da autonegação, de autonegar-se, de autoenganar-se, quer dizer. É quando a pessoa abraça o Evangelho de boca, mas o seu coração continua longe de Deus. Ela não rejeitou, ela abraçou o Evangelho, mas só da boca para fora. E ela começa a se esconder dentro da igreja. E essa é a pior de todas as respostas, porque a resposta morna. Não é quente e nem frio, ele é morno. Ele fica dentro da igreja, mas ele não é igreja. E essa é a pior resposta que tem. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus falou: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Nós, graças a Deus, a gente nasceu num tempo que não há escravidão no Brasil, aquela escravidão escancarada. Então a gente não tem ideia do que é ser escravo de um senhor. Mas ser escravo de um senhor significa que você não tem decisão nenhuma da sua vida. Você vai onde o Senhor manda, você faz o que o Senhor diz para fazer. E Jesus fala: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não cumprem as minhas ordens? Irmão, Jesus nunca pediu nada para nós, Ele sempre ordenou. Ele nunca pede, Ele sempre ordena. E todo mundo que já teve a experiência de ouvir a voz de Deus, todo mundo fala, é uma voz de muita autoridade, que não usa meias palavras, Ele diz, e a gente sabe que é Deus porque transmite muita autoridade e ao mesmo tempo muito amor. Mas Deus, Ele não pede nada, Deus sempre dá ordens. E Jesus, Ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Essa mesma passagem também está em Mateus, no capítulo 7, e no versículo 21 a 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer:
Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, como essa palavra, ela é uma resposta para nós que verdadeiramente queremos obedecer Jesus. Ela é uma resposta para nós porque há momentos que a gente olha para algumas pessoas e essas pessoas, elas não temem a Deus, sabe? O fruto da vida delas mostram que elas estão longe de Deus, estão vivendo a prática do pecado deliberadamente e incrivelmente elas estão operando grandes coisas. Há profecias na vida dela, há muitos milagres, elas expulsam demônios e a gente fica assim: meu Deus, será que Deus está tão desesperado que está sendo o jeito usar qualquer um, ou usar mesmo se estiver em pecado? Tipo assim, Deus está tão desesperado para alcançar as pessoas que Deus está usando agora todo mundo? Deus, Ele usa qualquer pessoa, independente da capacidade, do nível intelectual. Deus usa qualquer pessoa. A única coisa que Deus não usa é alguém que está vivendo deliberadamente no pecado. Porque pecar, todos nós pecamos. Mas a palavra diz que os que são filhos de Deus não vivem na prática do pecado. E esse versículo, essa passagem bíblica que Jesus disse, irmãos, é tão bom saber disso, porque às vezes a gente fica pensando com a gente mesmo. Então não adianta viver servindo a Deus em obediência, porque a gente olha para algumas pessoas e parece que não importa o jeito que elas estão, a vida gospel delas, está tudo muito bem, né? A Bíblia, Jesus falou que essas pessoas fazem muitos milagres. Não é só alguma coisa aqui e acolá, não é só uma dor de cabeça que vai embora. São muitos milagres. E aí, irmãos, a gente às vezes acha que Deus está respaldando essas pessoas. Mas a verdade é que Jesus nem sequer conhece essas pessoas. Elas usam o nome dele, mas Jesus não as conhece e nem elas conhecem Jesus. Porque o pecado levantou uma barreira e a hipocrisia é uma grande barreira. E elas não querem se achegar a Deus e se render e dizer sim, Senhor, e começar a pagar o preço por viver o Evangelho. Essa é a verdade. Então, irmãos, não se preocupe quando você vê alguém que você sabe que aquela pessoa não teme a Deus e parece que as coisas fluem muito bem na vida dela. Não se preocupe, vai chegar o tempo que o joio vai ser tirado do meio do trigo, mas até esse tempo chegar, o joio e o trigo vão continuar juntos. E é isso que eu quero ler para você. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, ele diz: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde estão vindo esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não,
porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para que sejam queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. E mais na frente Jesus explica essa parábola. Ele explica dizendo assim, a partir do versículo 37, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é Jesus, o que veio e anunciou o Evangelho. O campo é o mundo, onde os seres humanos estão. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, então é bíblico. Jesus já disse que é assim, nada vai mudar. No meio da igreja existe joio, no meio do trigo existe joio. E Jesus proibiu que os anjos, ou até mesmo a gente, chegue lá no irmão, que a gente desconfia que é joio, porque o fruto da vida não se parece nada com o fruto do Evangelho. Mas a gente não pode chegar e dizer, vai embora da igreja, saia daqui. Jesus disse, quem vai fazer isso são os anjos. No fim dos tempos, eu vou dar ordem aos anjos para tirar o joio e jogar no fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. E o trigo, os que verdadeiramente são meus, plantados por mim, que tem a semente divina dentro de si, vão vir para o meu celeiro e resplandecerão no reino do Pai. Então, irmãos, o convite de Jesus para nós é responder em obediência ao Evangelho. Uma coisa eu sei, você não rejeitou o Evangelho, porque quem rejeita jamais entra numa igreja, jamais vai para uma célula, jamais coloca em si o título de crente. Então, rejeitar você não rejeitou, mas nós não podemos correr o risco de sermos hipócritas dentro da casa do Senhor, que são aqueles que abraçam com a boca, mas com o coração rejeitam a Deus. É só de aparência. Se nós entramos nesse reino, tem que ser para valer, tem que ser de verdade, porque o final haverá um juízo, e o Senhor conhece bem os que são seus. Irmãos, em Tiago, no capítulo 2, versículo 7, Tiago diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, a fé sem obras é morta. Amém? Não adianta a gente tremer de fé, estremecer de fé. Se a gente não tiver obras, a Bíblia diz, é morta. Quem tem fé, faz alguma coisa. Não fica a fé aqui dentro. Quem tem fé, tem obras. Porque se a fé tiver e não se manifestar obras, essa fé é um engano. A fé nos faz agir. Mas também eu posso dizer, da mesma forma que as obras
sem obediência à palavra de Deus, elas de nada valem, elas são mortas. Eu posso fazer muita coisa. Eu posso, irmãos, todo mês entregar milhares de cestas básicas. Eu posso ir no hospital todos os dias e visitar os enfermos, ir nas cadeias e consolar os presos, e abraçar todo mundo, e, ofertar na casa de Deus. Eu posso vender minha casa e trazer tudo para a igreja. Eu posso fazer grandes e grandes obras que ninguém mais na terra faz. Mas se nós não obedecermos a Deus, se nós não deixarmos o Espírito Santo nos mudar, essas obras não valem nada, são mortas. Porque a obra, ela deve ser a manifestação da fé. E a fé precisa vir junto com o amor a Deus. E Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A fé, a esperança e o amor. A Bíblia diz que o único que vai permanecer eternamente é o amor. A fé um dia vai morrer. Quando Jesus voltar, Ele acaba com a fé, porque não será mais por fé, porque nós vamos estar vendo a Jesus. Então a fé vai acabar naquele dia. A gente não vai mais precisar de fé, nós vamos ver o Senhor. E a esperança também não será mais necessária, porque nós estamos esperando Ele, o reino dEle se manifestar. E quando Ele vier, eu não vou precisar mais de esperança, porque eu não vou estar esperando mais nada, eu estarei vivendo, eu e você estaremos vivendo o que a gente hoje espera. Agora, o amor, ele será eterno. Para sempre eu tenho que amar a Deus, e Deus vai me amar para sempre, Deus irá nos amar para sempre. E Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, irmãos, o resumo de todas as coisas não é ter muita fé ou esperar muito pela volta de Jesus. É amar o Senhor a ponto de obedecer as palavras que Ele nos ordenou, como nosso Senhor. Amém? Agora voltando a Lucas aqui no capítulo 6, a partir do versículo 47, Jesus diz assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerce. E quando as águas bateram contra aquela casa, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então Jesus, Ele está movido de compaixão por todos os habitantes da terra. E Ele chega e quer explicar para as pessoas que é necessário obedecer. E Ele fala: olha, deixa eu te explicar. Se você ouvir minha palavra e praticar, será como você construir uma casa em uma rocha com um alicerce. Virão as tribulações, virão as aflições, esse mundo vai se levantar contra você, mas você não vai cair, porque eu sou a rocha, e se você estiver em mim, você não vai cair. Mas Ele fala que muitos ouvem a sua palavra e não praticam. E é como construir uma casa na terra. Irmãos, é como ter uma terra e você começar a colocar tijolos, e quando acaba, vem um vento
uma chuva e derruba tudo. É inútil. É inútil a gente vir para Jesus, ouvir o Evangelho e não praticar. No final de tudo, a casa vai cair. Querendo ou não, todo mundo está construindo uma vida em Cristo e com Cristo. Nós estamos construindo. A gente todo dia constrói alguma coisa. Nós estamos construindo, nós temos um ministério, nós temos uma vida, nós somos testemunha da cruz. O marketing da cruz são os crentes. E a gente precisa procurar a rocha que é Jesus e dizer: Jesus, o meu alicerce vai ser em você, vai ser o Senhor. Me ajuda a construir. A gente vê que Deus, Ele ama construir, ama criar. Quando Deus estava criando todas as coisas, sempre Ele olhava e dizia: como é bom isso, né? Tudo que Ele fazia, Ele dizia: é bom, é bom. Irmãos, é tão bom quando a gente pega muito dinheiro e a gente tem um projeto, sei lá, de uma casa, e a gente pega muito dinheiro, não é na miséria, não é na bonança mesmo, e a gente fala: eu vou tirar do papel e vou construir uma casa. E você contrata os melhores pedreiros e começa a construir, e você vai vendo, vai vendo. Irmãos, e quando aquela casa está pronta, você se alegra. Então, Jesus está dizendo: se você ouvir minha palavra e praticar, eu vou ser a rocha. A tua casa vai ter alicerce em mim. Irmãos, e os pedreiros e o material de construção não vai faltar. Porque aquele que começou a boa obra, aquele que é a rocha, em quem o alicerce está, é Ele que começa a boa obra. E não vai faltar material para essa casa, porque a obra é dele na nossa vida. Ele só manda que a gente desenvolva a nossa salvação. Desenvolva. Então, nós estamos construindo algo em Jesus. E que seja na obediência, que seja no amor a Ele, que seja debaixo dos princípios da palavra. Uma coisa interessante é que toda construção passa por provas e aflições. Tanto o que está em obediência quanto o que não está. Tanto os que não estão na igreja, o povo do mundo, como os que estão na igreja, como os que estão pregando. Todos nós passamos por provas e aflições. Todos nós. Né? Jesus falou que, Ele falou que sobre aquela casa, Ele diz que bateram contra ela águas e logo desabou. E foi grande a ruína do que não obedece à palavra. E do que obedece, a casa permaneceu de pé. E assim, todos nós passamos por aflições. Mas há uma promessa de Deus. Há um versículo que eu amo muito, lá no Salmo 34, o versículo 19, se você quiser abrir. Salmo 34, versículo 19. A palavra diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu acho tão tremendo esse versículo, porque Deus, Ele não escondeu de nós. Ele não fala que nós vamos passar por uma aflição na nossa caminhada com Ele. Ele diz assim, o salmista diz: muitas, muitas. Muitas são as aflições do justo.
do crente, do que ouve a palavra e pratica, do que obedece. Uma vez eu soube que um irmão perdeu o emprego e estava passando por uma dificuldade muito grande, dificuldade financeira. E esse irmão, ele é engenheiro. E eu fiquei assim, falando com Deus, por quê? Porque o Senhor não guardou ele? Nesse tempo de crise, por que o Senhor não guardou os seus? E na mesma hora esse versículo veio à minha mente. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos, ou seja, a gente pode perder o emprego, mas o Senhor pode dar outro. Eu fico doente, mas o Senhor cura. Então, é certo que as aflições vêm, e elas são muitas, mas o Senhor nos livra de todas elas. O versículo diz que são muitas, mas o versículo também que diz que o livramento vem para todas elas. Irmãos, e tem muitas vezes que eu oro para Deus, Senhor, já não está na hora do Senhor me tirar dessa aflição. Eu não posso murmurar e reclamar dizendo, por que veio a aflição? Ela virá, já está profetizado, ela virá. Eu não posso reclamar porque ela veio. O que eu posso dizer é, Senhor, já chegou a hora do Senhor livrar-me dela, já chegou a hora do Senhor pegar ela e tirar da minha vida, porque a promessa é que ela vem e que o Senhor também vem e tira ela da nossa vida. Então, muitas vezes, quando eu ouço a história de algum irmão que está passando por uma aflição que aperta meu coração, o que eu oro é, Senhor, já chegou a hora do Senhor livrar o irmão dessa aflição. Oh Deus, apressa que chegue logo essa hora, porque a promessa é que o Senhor nos livra de todas. Então, irmãos, se agarre a esse versículo, não esqueça dele. E libere ele sobre a sua vida, sabe? Chegue diante de Deus, diante do trono e fala, Senhor, eu estou passando por essa aflição, está difícil. Deus, me livra dela, me livra dela, me livra dela. Apressa-te em livrar-me dela, Senhor. Então, irmão, se apegue a esse versículo. As aflições virão, mas se estivermos no lugar da obediência, não desmoronaremos. O Senhor vai nos manter de pé. A água vai vir com tudo sobre a nossa casa, mas a gente vai continuar de pé. A enchente pode até alagar a nossa casa, inundar, acabar com os móveis, mas o Senhor, Ele manda o sol, seca tudo e nos dá a provisão para comprar novos móveis, mas a casa permanece de pé, porque Ele é a rocha. Então, irmãos, vale a pena a gente ler a Bíblia e dizer para si mesmo, Deus está me mandando fazer isso, eu vou obedecer, porque ainda que isso me custe algo, eu tenho a promessa que o Senhor vai estar na minha vida e vai me ajudar a vencer todas as aflições. Amém?